Vamos ver o que o professor Lênio Streck acha dessas ideias aí de autorregulamentação. Ele que, inclusive, está em Porto Alegre, então vai poder nos dizer aqui como está a situação. Professor Lênio Streck, muito bem-vindo. Como que vão as coisas aí? Opa! Oi, Dri, oi, Felipe. Veja, falta água, né? Esse é um problema e acaba criando um desespero das pessoas. Então, nunca se pensou algo tão... Não tem água para o banho e tal, uma série de coisas. E nem para beber, porque você não tem nada. Como é que faz? As águas foram todas vendidas na cidade. E o transporte é muito difícil, só tem uma chegada, né, na cidade. Então, estamos esperando que venham novos, entrem caminhões, é quase como uma faixa de gás aqui, que está pilhada. E é um backlash da natureza, né? É o rebote que a natureza dá, nunca nos preocupamos com isso. Os avisos que a natureza dá não são percebidos. E quando vem uma coisa desastrosa como essa, de fato, pega as pessoas de surpresa, né? Então, é um desastre. O Estado, metade do Estado, tem cidades que foram absolutamente arrasadas, né? Quer dizer, é como na Segunda Guerra, você pegar Berlim ou Dresden, ou algumas cidades, outras, que nada sobra, né, na cidade. Enfim, eu estou a salvo disso, mas não a salvo dos efeitos colaterais que uma enchente dessa... Veja, os romanos construíram pontes e que duram até hoje. Nós não conseguimos construir pontes que nos salvem, que nos assegurem do transporte na enchente, porque a enchente leva as pontes. Os romanos construíram à época coisas que duram até hoje. Nós fomos à Lua, calculamos com tecnologia deficitária a entrada exata na atmosfera e não conseguimos prever o nível de chuva como agora, com toda a tecnologia. Nós temos instantaneidade de tudo, temos inteligência artificial que escreve textos em lugar de jornalistas, de jornaleiros, fazem sentenças judiciais, nós temos inteligência artificial e não conseguimos mecanismos para prever meteorologia, densidade da nuvem, de quanto seria a chuva. Alguma coisa está errada com a ciência. Não, é assim, né? É uma questão de interesses e prioridades, né? Como está dizendo aqui a Isa, né? E os mais afetados, como sempre, são os mais pobres, né, Lênio? Eu queria... O que você está achando dessa contenção da crise, o papel aí do governo federal ter ido para o Rio Grande do Sul, e o Eduardo Leite, né? Como que você está vendo essa resposta agora a essa tragédia dos governos, especialmente com a união do governo federal? Eu vou dar aqui a mesma ideia que eu dei já 2 vezes. Acho que o governo federal está perdendo a oportunidade de fazer um golaço nisso, de solidariedade mesmo. Lula devia já ter transferido o governo federal por 10 dias aqui. Acampar em Porto Alegre, ele e os ministros, e cuidar. O olho do dono engorda a tropa, como se diz aqui. Eu não confio na burocracia. A burocracia tem o povo e todas as coisas como inimigos. Não importa se a burocracia é de direita, de esquerda, burocracia é
o contrário do nascimento da burocracia, que nasceu para o bem e a burocracia se apropria. Quando tem tragédias desse tipo, é burocracia para lá e tal. Foi a burocracia que impediu também, um pouco de incompetência, ou muito, a questão das obras de contenção do muro e tudo aqui na cidade. Então, Lula, o presidente, se ele transferisse, e seria histórico isso, transfere, veja o tamanho da coisa, o presidente da República vem com os seus ministros, pode ir para o comando alto aqui, tem vários lugares que poderia fazer isso, e veja, fica 10 dias aqui organizando as primeiras medidas com o ministro do Transporte, com tudo, toca a ficha, isso, 10 dias depois ele sai daqui nos braços do povo pela imediatez da coisa. Eu temo que a vinda dele e logo depois ele sai, que os personagens daqui e do próprio governo federal, eu temo, assim, eu acho que o chefe devia estar aqui em cima e cobrando, não sei, a minha intuição diz isso, pelo tamanho do estrago, Renato. É muito grande o estrago. Se ele ficasse aqui, ele marcaria, ele já veio 2 vezes, está ótimo, nunca ninguém fez isso, ok, mas vamos dar um salto adiante pelo tamanho da coisa. Aqui, o aeroporto vai ficar fechado até o final do mês. A água hoje parou de chover, espero que pare e tal, mas a água do Guaíba continua subindo ou estável, porque ela vai levar dias. Por quê? Porque ela é um rio, uma ria, um lago que tem que ir para o mar, e tudo desemboca aqui. Então, se o rio Taquari, nas cidades Lajeado, etc., que foram arrasadas, baixou, mas a água dele está chegando agora aqui, e aqui vai continuar. Então, Porto Alegre é o epicentro do furacão, né? Então, só para registrar a minha ideia, se o governo estiver escutando, ainda dá para instalar o governo aqui, um governo de crise. Imagina o presidente aqui, isso seria fantástico, né? Se não estiver escutando, vai poder ler, porque eu acabei de pautar na revista Fórum para darem essa matéria aí, Lênin. Então, eu queria até falar contigo assim, você como gaúcho, né? Quais são, como que tá vivenciar isso, Lênin? Eu não sei, perto da tua casa tá cheio, como é que teus vizinhos, teus familiares, teus amigos de faculdade, sabe, como os alunos, como é que você desse uma visão para a gente mais até coloquial, para ilustrar o que está sendo isso. Você falou do aeroporto ontem, uma filha de uma prima minha, minha afilhadinha, me chamava e falava, tio, tem uma pessoa que foi fazer pesquisa no Rio Grande aqui da empresa, pesquisa de mercado, e está ilhada lá. É verdade que o aeroporto vai demorar até o final do mês? Eu achei que ela estava exagerando. E eu fui ver e era isso mesmo. Vai ficar uns 20 dias ainda, 25 dias para reabrir, né, Lênio? A água foi até o início da escada rolante. Havia em Roda há uma certa contenção, mas parece que não funcionou. Eu penso que os aeroportos assim deveriam ter muros de contenção para, no mínimo, você não ficar impedido. Porque imagina, se você tivesse tudo isso acontecendo, o aeroporto funcionando. Veja o transporte e víveres e pessoas e tudo. Mas não. Esse é o ponto. O aeroporto não funciona, porque o aeroporto foi inundado, né? Então, é outra lição para que a próxima vez façam muros de contenção da água cercando o aeroporto. Não é difícil fazer isso, porque por uma questão estratégica.
Se você tem uma crise, alguma coisa, você tem que ter um modo de sair. Se não pode sair por terra, sai pelo ar. Então, o que ficou com a base aérea de Canoas, né, por onde chegou o presidente e tal, porque aqui tudo. Agora, Canoas, né, minha filha é procuradora em Canoas. Canoas foi um desastre, assim, talvez a terceira, é uma das maiores cidades e 2/3 foi tapado d'água. Então, ela e o meu genro saíram no domingo e estão ajudando, resgatar e ajudando, fazendo aquilo da solidariedade, né? Como outros amigos, pessoas, por exemplo, os professores, você pergunta pelas relações que a gente tem, os professores, por exemplo, os jovens, o que trabalham na universidade, alguns que moram na periferia, como na Unicinos e na PUC, assim, os que eu conversei, nós fizemos, inclusive, uma vaquinha para a secretária do programa de pós-graduação da Unicinos, que perdeu tudo. O rapaz que cuida do pós-graduação da PUC perdeu tudo. Então, a água... Veja, o prefeito de São Leopoldo, não foi ele que filmou, foi outra pessoa. A casa dele, que fica num bairro bom, assim como se diz, um bairro chique, com a casa cercada e tal, a água estava no telhado, chegando no telhado. Ele disse, o Vanazzi, que perdeu as fotos. Ele é político, né, e foi deputado já e tudo. Ele perdeu álbuns, fotos, todos dentro de casa, pessoal. A memória, ele disse, eu perdi minha história aqui. Então, veja o simbólico do que representa essa coisa toda. Então, nós fizemos, arrecadamos já R$500 mil numa rifa que fizemos com livros. Agora, o Prerrogativas está fazendo uma lista para comprarem água em São Paulo, ou Santa Catarina mandar para cá. O Correios, né, com o Fabiano Silva, que é nosso colega no Prerro, o Correios está sendo fundamental nessa campanha, nessa solidariedade, na questão do transporte, né? Correios brasileiros, né? Então, muito importante, o Fabiano está se saindo muito bem com tudo isso. E agora, vamos aguardar para saber até que ponto parte da cidade aguenta sem a água, como que ela vai ser suprida de água, né? E energia, mas água é mais importante até que energia. Aí vem a questão dos alimentos. Realmente é algo espantoso o que aconteceu. Você vê assim que há um ambiente depressivo, né? Simbolicamente, assim, o Estado está assim, encolhido num canto, né? Triste, né? Porque quanto tempo vai levar, não para reconstruir. Tem coisas ali que, por exemplo, a cidade de Cruzeiro do Sul não se reconstrói. É uma cidade que tem que ser construída. O nem existe. A cidade foi varrida do mapa, né? E assim por diante, né? Então, difícil. Ô, Lênio, eu queria te fazer uma pergunta específica sobre parte do assunto que a gente está discutindo hoje aqui, que é, a despeito dessa tragédia toda, de tudo que a gente está acontecendo, eu até chamei isso de um prenúncio, não só para o Brasil, um prenúncio para o mundo. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma amostra do que vai acontecer em diversas cidades ao longo do mundo. Por isso que o mundo todo está de olho. É um estado cuja 85% da população ficou sem acesso à água. Boa parte sem acesso
a energia elétrica. É um cenário apocalíptico. Você descreveu um cenário de apocalipse. É isso. Não tem água, você não tem como sair da cidade, e aí isso degenera num estado de instinto primitivo. É o Walking Dead. Né? É o cenário apocalíptico. E aí a gente vê figuras execráveis como o Pablo Marçal e outros produzindo fake news e ganhando dinheiro em cima da tragédia. Tem agravante para essa pena? Que pena esses caras podem ter? Qual é o agravante? Porque eu fico aqui pensando que medidas legais podem ser tomadas contra sujeitos dessa falta de estirpe. E eu acho que o Estado tem que ser rápido também para pegar essas pessoas, mesmo que as penas sejam pequenas para isso. O Estado tem que olhar para a população agora, o Ministério Público, etc., olhar e dizer assim, olha, eu estou preocupado com vocês, eu me preocupo com você. Veja, por exemplo, uma moça, Michele, não sei o que, não lembro o nome dela, botei no meu Twitter, ela disse que a culpa da enchente no Rio Grande do Sul é dos candomblés, das religiões afro, que Deus castiga o Rio Grande do Sul e ela está solta. Já devia estar presa como exemplo. Tem coisas que não pode tergiversar, tem que ir para cima, o Estado tem que mostrar para as pessoas que o Estado, o resto do Brasil, está preocupado com essa tragédia e que nenhum malandro, biltre ou cafajestes, etc., podem tirar proveito disso com fake news. Minha mulher, nas redes, andava vigilante e tal, pegou, por exemplo, um caso espantoso de um rapaz, um bolsonarista, dizendo não doem nada no Pix, porque os impostos todos já pagam isso, então o Pix irá para o bolso das pessoas. O cara dizendo isso no meio da tragédia, Rovai, também está solto. Então, há coisas, Felipe, que você tem toda a razão em perguntar e nós temos que recuperar a nossa capacidade de indignação junto com a solidariedade. A indignação, porque no Brasil a gente se indigna no varejo e se omite no atacado. Esse é um problema. Nossa omissão é no atacadão, assim, mas no varejinho a gente fica bem indignado. Não, nós temos que ficar indignados no atacado também. Então, já devia ter uma resposta. É nessas coisas assim que eu tenho clamado em todos os espaços, desde os tempos aí do golpe, da Lava Jato e do golpe para cá. O Ministério Público tinha que dar entrevistas coletivas, por exemplo, já devia ter pedido a prisão dessa senhora ou trancar as redes sociais dela, dessa moça, influencer, por preconceito religioso, do modo como e outras coisas, incitamento à violência, etc., e dizer, olha, estamos providenciando agora, daqui a meia hora, para as pessoas se darem conta, esse Pablo Marçal já devia ter sido intimado nas penas da lei, e tantos outros. No meio da tragédia, os urubus se aproveitam das carniças. Que coisa impressionante. A humanidade é um projeto que fracassou, mas alguns exageram. A humanidade não é grande coisa, tanto é que na modernidade o Hobbes disse, o homem é o lobo do homem. Como que nós conseguimos viver em sociedade? Porque nós somos controlados, nós temos o superego, nós temos a nossa instância judiciária interna que impede que a gente faça loucuras, alguns não têm. A humanidade não é grande coisa, mas algumas pessoas definitivamente entraram 2 vezes na fila para apatifar o restante do projeto da humanidade. Que coisa impressionante. E é nessas horas a gente vê isso, né? Patrícia, tem um vídeo aí, né? Eu peguei aqui para a gente ver, eu não tinha visto. Essa moça. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vou falar no próximo.
Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. E já vinham em algumas, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, e muitos inocentes pagam o preço junto. Infelizmente. E misturando aquilo que é santo. Deus é santo. Não há um Deus maior que ele. E aí as pessoas estão abusando disso. Vocês podem ter certeza que Deus não divide sua honra com ninguém. Não divide. Isso vai ter consequência. Está tendo as consequências aí, né, o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Por que foi o Rio Grande do Sul? Por que não foi o estado de Santa Catarina? Olha, cometer tantas cidades ao mesmo tempo. Olha só, viu, Dri, esse é um grande teste para Deus. Porque se Deus existe, fulmina essa mulher. É um teste. Essa mulher está testando. E olha, se Deus não a fulmina, aí Houston, será que... poxa, olha o que ela fez. Mas que coisa impressionante isso. Intolerância religiosa. É ódio religioso, intolerância, é tudo. Ódio, né? Tudo. E vai ter engajamento. E vai ter engajamento de muita gente com esse mesmo ódio, a tal da auto-verdade e os algoritmos. Vamos ao Lênio, Felipe. Por que não fazer aquilo que deveria ser feito com esta sujeita já? Isso. Como é que isso ainda está no ar? Como é que as autoridades... Mas nós temos autoridades. O que fazem as autoridades brasileiras que ganham bem? Os maiores salários da República são daqueles que são encarregados, que hoje na República, eu não sei se todos sabem, mas delegados, defensores, membros do Ministério Público e juízes, todos ganham igual. Eles estão no patamar mais alto da burocracia brasileira, com salários mais altos. Já entra-se ganhando 21 mil, 22 mil, isso embaixo, de cara já. Mas as pessoas, a população, então, que hoje não tem nem água, etc., no mínimo, faça uma accountability e mostre para as pessoas... Olha, nós estamos preocupados, nós não aceitamos esse tipo de coisa, se não for por nada, é uma incitação ao ódio também, um ódio contra as religiões afro. E o resto, que se analisar, fazer uma análise do discurso dessa mulher, realmente é assustador, porque é muito mais pior do que uma espécie assim de imediatez de análise. Nossa, tem uma pergunta aqui. As autoridades não precisam ser provocadas? Não precisa alguém levar essa denúncia? Elas podem agir identificando e já fazer aí a denúncia? As autoridades têm obrigação legal e eu acrescento ética e moral para pegar esse tipo de gente. Isso é uma obrigação, né? Lembro do tempo das vacinas, quantas pessoas morreram no Brasil com pessoas desse tipo e tal, que fizeram assassinatos, porque as pessoas que falaram mal das vacinas, espalhando fake news, provocaram mortes. Lembram disso? E ali também se demorou a pegar essas pessoas. Será que a gente não aprende com as coisas? Estão perguntando quem é essa mulher. Ela é uma influenciadora, né? Porque agora também todo mundo é influenciador. Virou cargo, né? Ela se chama Michele Dias Abreu. Então, Dona Michele Dias Abreu. Eu não gosto de falar dona, tirei o dona. Michele Dias Abreu. É o seguinte, é o nome da pessoa que o Ministério Público deveria estar indo atrás agora, segundo o Lênio Streck, que está aqui conosco.
né, para pedir cassação das redes sociais dela e processá-la por intolerância religiosa. Exatamente. Bem isso. Bem isso. Nem mais, nem menos. Aliás, se as coisas no Brasil ainda funcionam, eu espero que até o final do dia eu tenha boas notícias com relação a isso, ou uma entrevista coletiva do MP do federal ou estadual, enfim, o que seja competente para isso, pelo menos para que a população do Rio Grande do Sul sinta que os seus impostos estão sendo bem empregados, porque as pessoas que recebem bons salários para cuidar dos outros, como policiais federais, membros do Ministério Público, juízes, possam dar uma resposta, que a gente chama de accountability, uma prestação de contas que as pessoas esperam. Rovai, você tinha também uma questão sobre a Lava Jato, né? Não, então, eu queria perguntar ao Lênio se ele viu o relatório de ontem, que foi publicado aí da PF, que apontando o conluio do Sérgio Moro, da Gabriela Hart, do Dallagnol, para desviar dinheiro da Petrobras. A gente queria dizer também ao Lênio que a gente falou que havia um conluio entre a Gabriela Hart e o Dallagnol. E não falou que era para desviar dinheiro, só falou que havia um conluio para combinar ações. Tomamos um processo e perdemos R$70 mil, né, julgados no Paraná, em Curitiba, em segunda instância. E agora o relatório da PF vai além. Diz que era para levar grana da Petrobras. Eu não li ainda o relatório, mas eu vi as notícias, né? As notícias e as retrancas, enfim, do noticiário, dizendo que a polícia, o relatório do delegado, não lembro o nome, começa com E o nome dele, parece, fez um relatório mostrando que a metodologia utilizada e o modus operandi das delações estariam todas ligadas a essa questão. O Vicente da Silva, tá? Como? Elzio Vicente da Silva. Exato, eu lembrava que começava com E. Tudo isso que aconteceu, que nós denunciamos já, vocês, eu e tanta gente, denunciamos o Prerro, nós denunciamos isso desde os primeiros dias da Lava Jato, e agora recentemente descobrimos até a questão do cashback que vem com relação àquelas o esquema, o modus operandi que se pega as multas para que a Petrobras fosse multada nos Estados Unidos e de lá voltasse uma grana para fazer aquela grande fundação bilionária, né? E agora eu duvido que Sérgio Moro ou o próprio Dallagnol sejam processados por isso. Aliás, eu quero dizer para vocês que eu até duvido atualmente que Bolsonaro seja processado. Que eu adivinhei, eu disse, minha intuição dizia que Sérgio Moro não seria cassado. Agora eu vi aí uma notícia de que até setores do governo acham que Sérgio Moro não precisa ser cassado, que é um morto político, etc. O que eu acho um erro enorme. Não sei se é verdadeiro isso, tem muita especulação, mas as coisas, a cada dia que passa, né, a gente vai vendo que nós estamos banalizando. O golpe parece que foi um assalto a um supermercado e não foi um golpe de Estado. Nós banalizamos isso. A delação do Mauro Cid. Mauro Cid já está solto e a sua delação não está concluída, que eu chamei de delação Sherazade, a 1001 Noites.
eu estou esperando uma coletiva do Ministério Público para dizer que estão processando o Bolsonaro e todas as pessoas. Eu ainda não vi isso. Por isso que eu estou... talvez a enchente ajuda um pouco isso, essas coisas aqui, mas o meu coeficiente de ceticismo está no mais alto grau nesse momento. Está demorando muito, né? E ainda teve esse caso no caso do Bolsonaro, aliviaram, né, nessa questão da embaixada, a fuga da embaixada da Hungria, né? Imagina, né? Ele foi lá, ficou doido, né? Nem uma medida cautelar, vai esperar 2025. Eu não duvido, eu não ficaria surpreso se o Bolsonaro recuperasse o seu passaporte. Mas a gente conversou sobre o caso Moro aqui muitas vezes, né, Lênio? E até você não se pode personalizar, porque não pode se depender do juiz, mas infelizmente eu sempre ressaltei aqui que o caso era para ser julgado em janeiro, e eu falei, vai ser adiado porque vai mudar a composição do tribunal. E ao mudar a composição do tribunal, vai se acabar absolvendo, vai sair Xandão, vai entrar o terrivelmente evangélico no TSE. E aí você já tem ali 3 dispostos a votar pela absolvição. Com o terrivelmente evangélico seria 4-3 para o Moro. Vamos lembrar que o Bolsonaro não quer a condenação do Moro. Então o tribunal virou político, né? A gente falava sobre isso, você dizia, não pode ser político, mas infelizmente é. Infelizmente é pela composição. É isso, Felipe. O problema do sistema de justiça no Brasil é porque ele está em cima do protagonismo, né? Então você depende sempre do que pensa o juiz, particularmente. Aí, se ele é progressista, né, ele tem um tipo de oposição, se ele é conservador. Só que a lei está para além disso. Não deveria ser assim. Antes só um registro histórico, os críticos, eu sou anterior à Constituição, comecei antes, os críticos, na época, nós críticos do sistema, da ditadura militar, no direito, nós tínhamos uma posição, porque o Estado era mau e o direito era ruim. Então, o que a gente fazia? Nós apostávamos aí sim no protagonismo de alguns juízes que eram progressistas. Mas no momento que veio a Constituição, o Estado passou a ser amigo das pessoas, dos direitos fundamentais, e o direito é um bom direito porque é a melhor Constituição do mundo. Logo, agora eu tenho que depender do direito e não mais das pessoas. Só que houve um problema, um ruído no meio, e nós continuamos dependendo das pessoas. E dependendo das pessoas, não se depende do direito, e, portanto, mesmo que haja precedentes, por exemplo, indicando a cassação do Moro, o Tribunal do Paraná entendeu o contrário. Por quê? Porque ele entendeu, as pessoas entenderam. É o protagonismo pessoal. O Brasil ainda é solipsista nesse sentido. O Brasil é viciado em si mesmo. A palavra solipsismo se chama Selbstsucht em alemão. E o sujeito solipsista é o Selbstsüchtiger, que quer dizer o sujeito viciado em si mesmo. Então, no Brasil, o individualismo se transportou para dentro do sistema de justiça e nós continuamos a pensar que o direito depende das opiniões individuais dos lidadores do direito. Enquanto nas democracias, não importa o que pense individualmente uma pessoa, o juiz, importa é o que o sistema de justiça faz. Eis a questão, e isto
explica um pouco por que é que as coisas às vezes não andam. Muito bem, meu amigo Lênio. Eu quero desejar aí tudo de bom para ti, Lênio. Espero que essa tragédia aí para todos os gaúchos seja superada com galhardia e bravura típica dos gaúchos e gaúchas, né? E que a gente possa falar contigo aí cada dia mais tranquilo, né? Porque Claro. eu fico imaginando que não deve estar fácil. Quanto mais perto da gente a tragédia está, maior ela fica, né? Então você está aí do lado. É isso, né, Dri? Tem alguma pergunta para o Lênio aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. A LO diz: pessoal, deixei um comentário em um vídeo de vocês recente, o vídeo Governo e Prefeito de Rio Grande do Sul sob suspeita. O comentário é longo e não caberia aqui, por favor, deem uma lida e se concordam. Vamos ler, LO. A Edith: não seria o momento do Lula ir em TV aberta, né, no horário nobre, fazer um pronunciamento? O que vocês acham? Acho. Bom, eu acho como plano B. Ou os dois juntos. Eu acho que... porque, só para encerrar isso aqui, a tragédia é tão grande, isso vai mexer no PIB brasileiro. O Rio Grande do Sul é responsável por 17% do PIB do Brasil, parece. Se tu mexe toda a economia aqui, tu mexe no PIB brasileiro, isso mexe em toda a estrutura, é muito maior isso. Por isso que a minha sugestão de transferir a capital da República por 10 dias aqui, entendeu? Para ficar vigiando, para começar logo essa construção e reconstrução. Bom, esta é apenas a minha opinião aqui. E nas tragédias aparecem as oportunidades também, né? Exatamente. Aproveitar esse momento para desbloquear recursos para o Rio Grande do Sul, fazer um grande plano de desenvolvimento, mudar a matriz energética, mudar as possibilidades de deslocamento. Vai ter que fazer tudo de novo, por que fazer no mesmo lugar? Quer dizer, se já deu ruim... E terminar com a falsa discussão entre desenvolvimento e meio ambiente. Isso é uma falsa questão, entendeu? Você tem que mudar essa discussão. É possível você preservar o meio ambiente e cuidar com medidas protetivas e, ao mesmo tempo, desenvolver. Eu não preciso acabar com o meio ambiente para fazer prosperidade. Então, essa é uma falsa questão. Esta não é uma discussão que se põe, mas tem sido posta assim. Pessoal... Muito obrigada, Lênio. Tudo de bom. Abraço. Valeu, Felipe, Dri, Renato, beijo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.